O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Gambito da Dama. Oi, pessoal. Estava aqui pensando, enquanto fazia pesquisa para a coluna de hoje, e o tempo é uma coisa muito engraçada, né? O tempo, a mitologia grega já ensinou pra gente que existem dois tipos de tempo. É até uma versão reduzida, para falar a verdade, mas só estou dando um passeio na mitologia. O tempo Cronos, que é o tempo que a gente, em geral, atribui ao tempo mesmo, o tempo que se passa em dias, anos e meses, e o tempo Kairos, que é o tempo certo, é o tempo oportuno. E o tempo oportuno, ele é engraçado porque ele também diz respeito um pouco ao empréstimo que a gente vai fazendo entre a construção do conhecimento coletivo e o momento em que a gente pode usar esse conhecimento. Lá na década de 1980, 1990, dois pesquisadores estavam debruçados para entender como que questões fundamentais da economia podem e devem ser explicadas. Quando a gente começa a estudar economia inicialmente, o que está dentro da nossa cabeça é uma noção irrestrita de escassez. A gente funciona com base no processo de tomada de decisão embasado na noção de escassez. Então, para eu consumir, eu me deparo com a escassez de dinheiro, de orçamento. Para eu produzir, eu me deparo com a escassez de fatores de produção. Para eu fazer as atividades que eu quero, eu me deparo com a escassez de tempo. Então, essa escassez é ela que norteia o meu processo de tomada de decisão, seja eu indivíduo consumidor, seja eu indivíduo produtivo, enfim, quaisquer roupagens que assumam esse meu processo de produção. E a partir daí, a gente vai evoluindo daquela noção básica de gerar um determinado produto a partir da combinação de fatores de produção, tipicamente capital e trabalho, e olhar como que é a produtividade desses fatores de produção. Então, eu produzo Y e eu divido pelo meu capital, medido por K, capital físico, e entendo quantas unidades desse capital eu preciso para gerar determinada quantidade de produtos. E aí, quando você traduz isso para a sua vida real, você começa a pensar o seguinte: olha, se de repente a minha vida ela é muito associada à tecnologia. Talvez a tecnologia seja algo que me faça ficar um pouco mais produtivo, e obviamente que é. A gente, hoje, 2018, pensar em ser produtivo sem tecnologia é bem difícil. E, obviamente, isso não é restrito só à nossa geração que está olhando isso. Muita gente já vem se debruçando sobre entender a tecnologia. Mas, num determinado momento, quando você coloca o que a gente chama da variável A, representa a tecnologia, essa tecnologia, ela é exógena, e a gente brinca que é como se ela estivesse caindo do céu. Ela está lá disponível, pego essa tecnologia e uso no meu processo produtivo. E começou a ser um processo de investigação para entender da onde vem essa tecnologia. Essa era uma lacuna que ela precisava ser fechada. E uma das pessoas que conseguiu fechar essa lacuna foi um dos laureados do Prêmio Nobel de 2018, que é uma figura muito conhecida nos cursos de graduação de economia, que é o Paul Romer. O Paul Romer é o cara que ficou consagrado, pesquisador, economista, que ficou consagrado por ser um dos propulsores da teoria do capital endógeno. Ele e o Lucas, que também é um outro economista muito famoso, mas hoje a gente vai falar do Paul Romer. E a ideia do crescimento endógeno é identificar, é conseguir provar
que o processo de geração de tecnologia é interno ao processo produtivo. E onde que está a chave? Onde que está o link? Onde que está o ponto definitivo para eu entender esse processo? É o entendimento de que, se quando eu olho o capital físico, esse capital físico, ele se desgasta, ele se exaure, eu troco esse capital físico, existe uma característica fundamental no conhecimento que é o insumo para a elevação do capital humano, que é entender que eu não volto atrás desse conhecimento. Uma vez que eu aprendo, eu consigo mover, eu consigo potencializar esse meu investimento para níveis cada vez mais altos. E essa é a chave fundamental para que eu consiga entender o processo da tecnologia como gerado dentro do processo produtivo. É até uma pergunta que eu sempre falo para os meus alunos. Você pode obrigar alguém a trabalhar, mas é muito difícil você obrigar alguém a ser criativo. Então, quando você pensa na criatividade, na produtividade, na geração de conhecimento como endógena, você pode também pensar, né, em como que essa tecnologia ela é dada dentro desse processo produtivo. E aí, nesse sentido, é claro que você tem escassez específica ligada a esse processo, mas essa é uma mudança fundamental, que você sai daquele mundo da inexorável, do inexorável retorno de escala decrescente, para pelo menos fazer com que esse retorno de escala seja, no mínimo, constante. Então, essa geração de conhecimento, ela acaba determinando esse processo de crescimento. Associado ao prêmio Nobel dado ao Paul Romer, o outro prêmio Nobel foi dado a William Nordhaus, que tem como contribuição fundamental integrar a mudança climática numa análise macroeconômica de longo prazo. E mais do que isso, é entender que a percepção do clima, os cuidados com o meio ambiente, eles podem e devem estar associados ao crescimento econômico. E onde que eles se encontram nessa evolução, nessa construção desse conhecimento? Eles se encontram no entendimento de que a natureza, que pode ser, num primeiro momento, analisada como uma restrição ao crescimento econômico, ela também, se essa natureza ela pode ser associada a uma espécie de restrição econômica, você consegue, com o seu conhecimento, potencializar e associar essa preocupação do meio ambiente com o crescimento econômico. E esse conhecimento, lembrando que esse conhecimento é um bem público, ele está ao acesso de todo mundo. Então, entender a natureza, entender o meio ambiente, entender quais são as restrições do crescimento econômico e como que esse conhecimento ele nos ensina como lidar com essa restrição, leva também a um outro espaço, que é o entendimento, que é a superação daquele entendimento de que ao Estado, ao setor público, só cabe o recolhimento, porque ele só atrapalha nas suas decisões. Quando eu reconheço que existe potenciais da geração de conhecimento, potenciais de você entender o meio ambiente e a natureza como associados ao processo produtivo, eu consigo entender que eu posso gerar políticas públicas que favoreçam esse processo, favoreçam o processo de potencializar esse crescimento e superar a ideia de crescimento para a geração de um desenvolvimento sustentável. E aí, quando eu falei sobre a questão do tempo ela também estava em grande medida associada ao que há 20, 30 anos, 35 anos atrás, o que esses pesquisadores estavam pensando é completamente adaptável e extremamente oportuno ao passeio que eles podem fazer ao futuro 2018, onde a gente se depara com uma dicotomia entre
a percepção de problemas globais, a percepção de questões extremamente relevantes do ponto de vista global e vis-à-vis a busca de soluções locais. E quando eu falo problemas globais, não é só relacionado à minha percepção, que é de fato individual, de que a globalização, a liberdade econômica, a liberdade individual, elas são caminhos mais desejáveis para a sustentabilidade econômica. Um pouco mais do que isso, é que, de fato, quando eu falo que existe uma questão ambiental, um desafio ecológico, esse é um desafio ecológico, esse é um desafio colocado para a humanidade. Eu não estou isenta por morar num determinado local diferente de outro que é mais suscetível. Estamos todos diante desse problema e que precisamos resolver. Ainda que numa escala global. O fato numa escala local, perdão. O fato de ser um problema global não necessariamente limita a possibilidade de soluções locais, que inclusive reforça o que eu comentei, que uma das contribuições bem significativas é a ideia de que quando você se depara com esse link entre esses dois pesquisadores, você de fato consegue entender que eu posso gerar políticas públicas que são importantes para fomentar o crescimento, o conhecimento, a inovação. Então, a gente pode superar essa etapa. A questão é como que a gente pode induzir essa geração, induzir essa promoção do conhecimento para enfrentar esses desafios globais. Então, é claro que o Prêmio Nobel é o reconhecimento máximo pelo seu trabalho, pela sua contribuição, e esses são dois autores muito conhecidos para os estudantes de economia. Eles são livros adotados, eles são livros que de fato a gente usa na faculdade. Inclusive o William Nordau escreveu os livros Economia, Microeconomia e Macroeconomia, os livros básicos da graduação. E o Paul Romer é um dos manuais de crescimento econômico mais usados, né, nos cursos de graduação e pós-graduação de economia. Então, esses pesquisadores lançaram esse olhar de que a gente pode entender um pouco mais além o que buscamos por crescimento e qual o desenvolvimento que queremos. E, como não poderia deixar de ser, como vocês já devem ter percebido, a gente pode associar a coluna de hoje com a dica, o novo livro do Harari, que eu costumo dizer que é meu muso intelectual, As 21 lições para o século XXI, e como que a gente se coloca diante desses desafios globais e como que essas soluções locais elas podem ser tomadas e elas podem ajudar a gente a entender esse novo mundo que se apresenta diante dos nossos olhos. É isso, pessoal. Tenham um ótimo feriado, uma ótima semana e até semana que vem.